Estamos ao vivo, estamos ao vivo. Boa noite, mãe. Que bom, que feliz que eu tô da gente estar mais uma segunda-feira, graças a Deus mesmo, aqui juntas nesse bate-papo, para a gente conversar sobre esses nossos filhos adolescentes, esses rebeldes. Tem mãe que chama filho de aborrecente. Eu fico triste, viu? Porque eles não são aborrecentes, eles só são confusos. E deixam a gente confusas também, né? Mas vamos falar sobre isso? Tem várias dúvidas de várias mãezinhas, assim, descabeladas, e eu me identifico tanto, porque eu também me descabelava tanto com o Thiago. Gente, meu filho é um sonho, é uma graça. Amo de todo jeito, mais que chocolate. E agora que tá moço, já foi devolvido pelos ETs, né? Porque eu costumo brincar que quando são adolescentes, vem uma nave espacial, abduz o nosso filho adolescente, leva embora e coloca um ET no lugar, porque a gente não reconhece mais a criatura. Fica aquela coisa, né? Terrível, que a gente pensa assim, ai meu Deus, cortei o negócio errado. Não era para cortar cordão umbilical, era para cortar a língua, porque fala cada coisa que a gente não merecia ouvir. A gente sabe que a gente não merecia ouvir, mas eles falam. E, para começar, deixa eu ver aqui, tem algum aviso de que tem alguma coisa errada? Deixa eu ver se eu consigo outra rede aqui para a gente conversar. Vamos lá. Enfim, tomara que você esteja me vendo. Se tiver alguém aí para falar comigo, por favor, me dá o feedback se está me ouvindo bem. Porque aqui para mim está dizendo que está tentando reconectar. E eu nunca sei se está falando verdade ou não. Igual filho adolescente. A gente nunca sabe se é verdade ou não esse bilhete. Mas vamos para frente. Se der ruim, a gente faz de novo, tá bom? Como é que fala o Faustão? Quem sabe faz ao vivo. Então, bora para frente. Então, olha, tem uma mãezinha que diz assim, ó. Eu queria saber se é só comigo. Os adolescentes de hoje em dia não têm empatia? Alguém está doente? Ele não se importa. Alguém morreu? Ele não se importa. Alguém está feliz por ter conquistado algo importante? Ele não se importa. É assim e assim em diante. O meu filho não tem um pingo de empatia. Tudo que falamos, ele faz pouco caso ou é indiferente. Sempre me entristece com essa atitude. E lembrando que ele é assim com a família toda. Isso é fase ou personalidade? Me sentindo. Aí fez uma carinha assim. Oh, mãe, que difícil, né? Gente, eu me identifico tanto, porque eu lembro perfeitamente como era sofrido. Aquela sensação, assim mesmo, né? A gente não sabe o que fazer. Quantas vezes eu não me sentia assim com o Thiago? Eu não sabia se batia, se colocava de castigo, se colocava no colo, se dava carinho, se... Eu não sabia o que fazer. Eu não sabia o que fazer. E eu já tentei, como diz por aí, de tudo, né? De tudo, a gente nunca tentou, de verdade. Mas a gente fala, tentei de tudo e não consegui. É difícil, eu sei. Mas olha, com a maturidade, depois que cresce, a gente vê que não morre, né? Luzia Paz entrou. Oi, minha amiga, como é que você tá? Tudo bom? Fala para mim, Lu, se você tá me ouvindo bem, se a imagem tá boa, porque aqui para mim tá dizendo que tá tentando reconectar ainda. Ah, chefe Pevilda entrou. Fala para mim, pessoal, se tá tudo certo aí, por favor. Tem um certo delay entre eu falar e vocês responderem, então eu vou falando aqui, depois vocês respondem para mim, tá bom? Então, né, e essa mãezinha está perguntando se essa falta de empatia do filho dela, se é assim mesmo, né, se é personalidade, ela diz que isso é assim com a família toda, e eu já fiz algumas lives falando a respeito de temperamentos, né, olha, tem algumas características diferentes dos adolescentes, né, eu falo assim, é tudo igual, só muda de endereço, em alguns aspectos. Em alguns outros, eles têm suas peculiaridades. Aqui tá tudo certo. Obrigada, chefe P, por responder, viu? Um beijo para você, para o Pablo, para o Fran, todo mundo aí, tá? Então, existem temperamentos
diferentes, né? E um temperamento que às vezes dá a impressão para a gente que é uma pessoa sem empatia, uma pessoa fria, uma pessoa assim que não se comove, é o temperamento fleumático. O temperamento fleumático, ele tem uma característica assim, tudo para ele é normal, ele é muito sereno, assim, sabe, linear. Ele não tem aqueles rompantes assim, de repente, né? Isso eu estou falando, gente, do temperamento puro. A gente sabe que temperamento. Boa noite, chefe Rose, tudo bom? Que bom ver você aqui. Voltou da fazenda já então, né? Que bom ter você por aqui, linda. Um beijo. Quando a gente fala de temperamento, não existe aqui sim aquele temperamento puro, 100% um só. Nós somos uma mistura de vários temperamentos, mas sempre tem um que é o mais dominante, aquele que mais prevalece, vou dizer assim, nos, nos é, ingredientes de fábrica, vamos chamar assim, né? Itens que vêm de fábrica, tem um que prevalece, e tem um segundo que dá aquela mesclada, sabe? E os temperamentos que costumam assim ter essa característica que parece que não liga para ninguém, parece que não tá nem aí, é o fleumático, quando tem o segundo com o colérico. O colérico é aquele temperamento assim mais da raiva, aquele mais dominante, que quer mandar em tudo, quer tudo do seu jeito. O que faz essa característica dá a impressão de que não liga para as pessoas é que justamente o colérico ele tem essa característica assim de focar nos resultados. Ele quer o resultado a qualquer custo, não importa se ele passa por cima atropelando as pessoas. Esse é o colérico. E o fleumático, ele já é aquela coisa assim, meio da paz, parece que ele está sempre em cima do muro, ele não quer desagradar ninguém, então ele não se posiciona muito. Aí quando junta esses dois, fleumático na frente com o colérico como segundo, costuma, de vez em quando, a pessoa se situar de uma maneira assim que parece que ela não está nem aí, que ela não liga, que é bem essa coisa que a mãe descreveu, né? Vou ler de novo a perguntinha dela assim. Queria saber se é só comigo. Os adolescentes de hoje em dia não têm empatia? Alguém está doente, ele não se importa. Alguém morreu, ele não se importa. Alguém está feliz por ter conquistado algo importante, ele não se importa. Meu filho não tem um pingo de empatia. Tudo que falamos, ele faz pouco caso ou é indiferente. Sempre me entristece com essa atitude, lembrando que ele é assim com a família toda. Isso é fase ou personalidade? Então, uma das coisas que pode ser é essa combinação de temperamentos de um fleumático com um segundo colérico. Aí dá essa coisa assim, mas olha, posso falar? É só por fora. É só a maneira como ele deixa transparecer. Por dentro, às vezes, ele é um vulcão. E muitas vezes ele não consegue se expressar, sabe? Lembrando, né, que os adolescentes estão sujeitos a todo aquele coquetel, né, molotov de hormônios que enlouquece eles, que enlouquece a gente, né? Eles estão sob forte oscilação, aquela montanha-russa que eu costumo falar, né? E eles têm que lidar com essa profusão de emoções conflitantes dentro dele. Ao mesmo tempo ele quer gritar e ao mesmo tempo ele quer se trancar no quarto e não sair nunca mais de lá. Ao mesmo tempo que ele está planejando o futuro dele, no outro momento ele está planejando seu suicídio. Não, pera, tem que ter cores fortes demais. Esse negócio do suicídio alguns casos, não é todo mundo, né? Mas assim, numas nos parâmetros assim dentro mais da normalidade, sem levar para esse lado aí do suicídio, que é algo que acontece sim, mas não é com todo mundo, é com uma pequena parcela, graças a Deus, né, gente? Mas assim, uma hora ele quer, né, ser o presidente da República e o outro tanto faz. Isso são linhas gerais das pessoas. E aquelas que têm esse temperamento do fleumático, que é um pouco mais parece que está em cima do muro, ele não quer se comprometer muito, sabe? Ele não quer ter que cavar muito a fundo nada, né? Acaba transparecendo que ele não liga,
que ele é indiferente. E aí, eu já falei aqui para vocês, olha, chefe Panda, chefe Alfredo, você é por aqui, que bom que entrou, querido, obrigada, viu? Super beijo. Quando a gente tem esse tipo de temperamento, as coisas parecem uma coisa, mas nem sempre o que a gente vê é a realidade, né? E assim, eu já disse para vocês que é um pouco complicado quando eu tento responder a pergunta de pessoas assim, quando eu não conheço. Porque a pergunta, ela é muito assim, pontual, ela não me dá um contexto geral, né? Mas assim, pela fala da mãe, pelo jeitinho como ela se expressa, talvez, apenas talvez, me fala aí depois, mãe, se você estiver ouvindo, se essa pergunta for a sua, depois me fala. Se talvez não possa acontecer de você estar assim, num momento em que você está se sentindo cansada, esgotada, que você já acha que você já tentou de tudo e nada funciona, você quer, de alguma maneira, dar uma chacoalhada no seu filho, e aí, como várias abordagens não deram certo, será que talvez você não esteja assim, meio que. Como que eu falo isso sem que você fique chateada ou que você se ofenda? Porque eu não tenho a menor intenção de te ofender, nem de te criticar, nem de te julgar. Eu vivo me expondo aqui, vivo falando que eu própria tiro muitas dessas informações que eu tenho da minha própria realidade no passado, das coisas que eu mesma vivi. Então eu brinco, né? Não tenho moral nenhuma para te julgar. E a minha única intenção aqui, palavra de escoteira, é tentar te dar um pouco de luz, tentar te mostrar alguma coisa que talvez você ainda não tenha visto por esse lado, porque isso pode, né, mudar um pouco a perspectiva como você olha para esse problema e te dar algum subsídio, alguma ferramenta, né, para você lidar de maneira mais tranquila, mais efetiva com essas dificuldades que eu sei que são muito grandes. Mas assim, será que você não está no momento em que você talvez esteja carente demais? Ou assim, querendo que ele reconheça os seus problemas, querendo um reconhecimento, querendo um pouco de acolhimento também, né, para as suas dificuldades, para o seu cansaço, para a sua necessidade de apoio moral, de apoio dentro de casa, desse desespero, né? Uma coisa que eu sei é que essa mãezinha ela é separada, né, ou divorciada. Ela cria o filho meio sozinha. Ela se sente um pouco desamparada pelo pai. O pai paga pensão, tem uma condição financeira razoável. A família dela não é tão bem financeiramente quanto o pai. Mas ela às vezes conversa comigo, diz que o pai só paga pensão e pronto, não quer saber de ajudar, orientar o filho. Ela se sente sozinha com a carga de criar o filho. E essa mãe, eu sei que ela sente muito medo de que o filho vá se envolver com drogas, de que esse filho vá, sei lá, não dá certo. Eu tinha medo de que o Tiago virasse bandido, não que ele tivesse feito qualquer coisa específica que me viesse, que me fizesse acreditar nisso, mas eu tinha medo, eu me sentia, eu tinha dúvida da minha capacidade de educar direito. Eu não sei se isso acontece com você, mas eu, como era muito jovem, eu não tinha em quem me apoiar, eu criava o Tiago literalmente sozinha, boa parte da nossa vida éramos só nós dois, eu me sentia, eu não tinha certeza se eu estava criando do jeito certo. E quando ele apresentava aquelas características que hoje eu reconheço como características normais, comuns, até assim, né, banais da adolescência, na época para mim era o fim do mundo. Na época eu ficava extremamente insegura, ansiosa, com receio de estar fazendo alguma coisa errada eu brincava, né, meu filho virar um bandido e a culpa ser minha. Quando eu falo virar bandido é força de expressão, sabe assim, dele não, de eu não conseguir criar direito, de eu não conseguir dar educação direito, de eu não conseguir cumprir o meu papel como mãe, né? E eu me sentia muito
apreensiva com relação a isso, né? E eu não sei se de repente não é isso que está te fazendo, de repente, ter uma postura. Como é que eu faço uma comparação para dar um exemplo mais prático disso? Já ouviu falar que, como que é? Cachorro fareja medo? Né? Quando você está com medo do cachorro, ele sente que você está com medo e aí ele ataca. Pelo amor de Deus, não vai confundir, não vai achando que eu estou falando que seu filho é cachorro, você é cachorro, nada disso. Estou dando um exemplo para trazer uma comparação, para te fazer entender que talvez o seu sentimento de insegurança, de medo, de dúvida, talvez o seu filho, talvez isso transpire, talvez isso transpareça de alguma maneira para o seu filho, e ele percebe isso. E aí ele não sabe direito como lidar com isso, obviamente. Se nós adultos temos dúvidas de como lidar com os adolescentes, imagina eles próprios, né? Com as outras dificuldades que eles têm, além das nossas, né? Que é a falta de experiência de vida, falta de maturidade, sem contar aquela carga emocional toda, hormonal que está circulando ali no corpinho dele. Ouviu quem que falou esses dias? Que o padre Fábio de Mello. Ele estava falando outro dia numa entrevista, se não me engano, que o adolescente é como se fosse um pote transbordando, né? Esses hormônios fazem ele transbordar. E às vezes ele transborda raiva, transborda agressividade, e às vezes ele transborda recolhimento, aquela coisa assim de não querer ficar perto, não querer contato, né? E às vezes, quando ele faz isso, o que ele está querendo, na verdade, é entender, ele também está confuso. E essa característica, né, do adolescente fleumático e colérico, que pode ser a característica do seu filho, o temperamento do seu filho, ele às vezes ele se coloca numa posição de defesa, ele se isola. Às vezes a coisa fica tão pesada para ele, que coisa? Essa sua insegurança, esse seu medo, essa sua tensão, né? Para ele fica uma coisa tão pesada que ele não sabe como lidar com isso. E aí, para não se expor, para não se ferir, ele se fecha atrás de uma máscara de indiferença. Você já viu o adolescente falar assim, tanto faz, nem ligo, normal. Ah, mãe, normal. Já viu? Aquela coisa assim que parece que eles não têm sangue na veia. Já viu essas fases de adolescentes? Alguns adolescentes se apresentam assim, né, apáticos, sem querer saber de nada, e isso nos assusta. A gente acha que eles vão ser assim até quando crescerem. E, gente, eu juro para vocês, eu vejo meu filho hoje de 32 anos, o homem que ele se transformou. Não tem nada a ver com aquele adolescente de antigamente. Eu vi uma reportagem, uma minissérie no Netflix. Anota aí para depois da nossa live, hein? Anota aí para você ver depois. Netflix é um documentário sobre o cérebro. E eles dizem que a memória da gente, a gente distorce muito a realidade. E eu acredito nisso piamente, porque já aconteceu comigo várias vezes, de eu lembrar de fatos da infância do Tiago, só quando aconteceu de novo aquele mesmo aspecto, aquela mesma situação, no desenvolvimento da infância da Thalita. Eles têm 13 anos de diferença. E algumas coisas da infância dele eu tinha apagado completamente da minha memória consciente. Só quando aconteceu de novo é que eu falei, nossa, é mesmo, isso acontecia com o Tiago também, sabe? E às vezes a gente se esquece de como eram as coisas antigamente, a gente esquece dos nossos sentimentos quando éramos adolescentes, dos nossos pensamentos, da nossa conversa interna, e por isso que a gente não consegue entender por que os adolescentes pensam assim, né? É tudo muito confuso, é tudo muito nebuloso, assim, para eles, sabe?
E aí os hormônios, cada hora faz eles reagirem de um jeito. E por essa insegurança, às vezes, eles meio que se defendem. E às vezes a defesa é essa apatia, essa indiferença. Mas, mãe, ó, pelo que eu já conversei com você, eu sei que não é o caso do seu filho de ser um psicopata, né? Ele é um jovem normal, saudável, só está aí tendo suas dificuldades normais de adolescência, né? Os pais são separados, aquela dificuldade toda. Mas só os psicopatas é que realmente não têm empatia, né? Todo ser humano tem empatia. Alguns têm mais, alguns têm menos, mas só se ele tiver algum problema realmente assim, psiquiátrico, de psicose, né? É, 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 que realmente vai fazer com que ele não tenha capacidade de empatia, tá? Não acho que seja o caso do seu filho, pelo pouco que você me falou, pelo pouco que eu percebi dele, né? Ainda me falta muito subsídio, né? Porque a gente não conversou tanto assim, mas eu tenho quase certeza que você pode resolver o seu problema fazendo apenas uma coisa. Melhor, duas, vou te dar duas dicas. A primeira, continua dando exemplo de empatia para o seu filho, sem soar como uma crítica ou como uma. Sem forçar a barra, sabe? De, olha, né, é assim que se faz, tá vendo? Segue o meu exemplo. Isso não vai funcionar. Isso é sermão, não funciona com adolescente, tá? Então, primeiro, insiste, continua dando o seu exemplo de empatia. Seja Gandhi, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo. Se você quer que seu filho seja empático, seja você primeiro e seja com força, sem forçar a barra, sem deixar de ser íntegra, sem deixar de ser você mesma, mas exercite a empatia, inclusive com ele, inclusive com ele e com a condição dele. Não é fácil ser adolescente. E eu sei que muitos pais não entendem quando eu digo isso, porque eles dizem assim: como assim não é fácil ser adolescente? Eles não fazem nada, só tem que estudar. Não é assim. É muito difícil ser adolescente. É uma série de coisas dentro da gente que a gente não entende. É uma série de coisas novas com as quais a gente tem que lidar sem ter tido a experiência, sem ter tido treinamento para isso. E é uma exigência enorme que tem de todos os lados, a sociedade, os amigos, o buscar um lugar ao sol, buscar o seu lugar no mundo, e é vestibular, e a cobrança que vem dos pais, e ele próprio não se entende, a autoestima vai lá embaixo. Não é fácil ser adolescente. Então, dica número 1, pratique a empatia você primeiro com seu filho e insista nesse exemplo. Eu tenho certeza que a longo prazo, médio e longo prazo, isso vai ser definitivo. Eles estão olhando para a gente o tempo todo. Nós somos, sim, os modelos e os exemplos dos nossos filhos, para o bem e para o mal. Eu vejo meu filho hoje repetindo as coisas que eu fazia de boas e as coisas que eu fazia de ruim. Ele repete igualzinho as mesmas palavras. Elis Regina, né? Somos como os nossos pais, tá bom? Olha, Viviane Paz, Fernanda Fidelis, uma coisa linda da minha vida, tudo bem? Beijo para vocês, obrigada, viu, gente? Vocês estão sempre aqui me dando força, me ajudando nas minhas lives, eu fico muito feliz e agradecida, viu? Mãezinha, a segunda coisa que eu te recomendo é assim, ó, eu já falei isso algumas vezes, às vezes a gente precisa de um outro jeito de olhar as coisas, sabe? Você está olhando que seu filho não tem empatia. E você está olhando isso e ficando triste com isso. Não tem uma fórmula mágica de você moldar o seu filho para ele ser do jeitinho que você quer. Ele é uma pessoa à parte. Ele é uma pessoa diferente de você, né? E às vezes a gente tem expectativas que as outras pessoas não conseguem atender. Então a gente precisa amar assim mesmo, do jeitinho que eles são. Mas uma coisa que talvez possa te ajudar a lidar melhor com essa tristeza que te dá, essa frustração que te dá quando você vê que seu filho não se comove com a dificuldade das pessoas ou com
com a alegria das pessoas, que ele não compartilha, né, dessa tristeza ou alegria das pessoas da família, talvez te ajude tentar você mudar um pouco de ponto de vista. E se você colocar outros óculos e começar a enxergar essa falta de empatia dele como, talvez, com compaixão. Talvez ele esteja apenas se defendendo. Talvez a tristeza dos outros seja demais para ele. E talvez ele se sinta de mãos atadas, ele não consiga se sentir capaz de fazer nada para ajudar. E aí ele não sabe o que fazer, ele não faz nada. E para não se mostrar, para não se ferir, ele não se mostra vulnerável. Porque talvez ele enxergue que mostrar empatia, ele esteja baixando a guarda. E aí ele esteja se tornando vulnerável. Se é isso que pode estar acontecendo com ele, talvez ele esteja se sentindo um pouco ameaçado, né? E às vezes ele não se solidariza, não se sente feliz com, às vezes, alguma vitória de outra pessoa da família, não comemora junto, porque talvez ele se sinta comparado a essa pessoa. Talvez ele sinta que ele não está conquistando as coisas conforme a expectativa que a família talvez tenha dele. Entende o que eu estou querendo te dizer? Então, quando outra pessoa tem sucesso, ele tem medo de aplaudir e tornar esse sucesso da outra pessoa ainda mais evidente, porque esse sucesso evidente da outra pessoa vai contrastar com o que ele acha que está tendo de fracasso, de não atendimento das expectativas que há sobre ele. Gente, é tudo a mesma coisa. Eu costumo dizer, nossos filhos só mudam de endereço. Procura, mãe, então, olhar com esse olhar. Será que não é ele que está tentando se defender ou dessa dificuldade incapacidade de fazer alguma coisa para efetivamente ajudar quando alguém está triste? Ele não sabe o que dizer, aí ele não diz nada. Entende? Ele não sabe demonstrar empatia. Ele fica na dele. E aí, às vezes, alguém tem sucesso, ele tem receio de ser esfuziante, né? Às vezes, talvez nem seja esse temperamento dele, mas ele tem medo de ser concordar que a outra pessoa está tendo sucesso, porque talvez isso conflite ou contraste com o que ele acha que ele está tendo da vida dele, que talvez ele encare como fracasso. Entende? Ah, meu Deus, eu não acredito. Felipe Boni, você por aqui, minha coisa linda, que saudade de você, meu amor. Aparece para ver a chefe. Eu acho que eu te vi esses dias, viu? Você estava linda, está de cabelo comprido? Então, acho que eu te vi andando na rua. Tava a coisa mais linda. Tenho muita saudade de você. Parece, tá? Beijos. Obrigada por estar aqui, viu? Mãezinha, eu espero que tenha te ajudado. Eu espero que, pelo menos, você consiga olhar de alguma outra maneira. Que, a não ser que seu filho seja um psicopata, e assim, eu não acho que seja, sinceramente, sabe? Pelo que você me conta, é um rapaz super normal. Apenas com as suas dificuldades de adolescente, normal. A menos que ele seja psicopata, ele sim, ele sente empatia, ele não sabe demonstrar. Ou porque o temperamento dele não é disso, ou porque talvez ele esteja sem saber como lidar com isso, tá bom? Espero mesmo que tenha te ajudado. E ó, fala para mim se ficou dúvida, se alguma coisa que eu falei não fez sentido. Às vezes a gente tá tudo na cabeça da gente. Aí a gente fala, acha que a outra pessoa está entendendo o que a gente está falando, né? E às vezes não somos claros o suficiente. Se isso acontecer, pode me falar, eu não fico chateada não, viu? O que eu puder fazer para ajudar, para esclarecer, para dar uma luz aí, eu faço de coração, tá bom? Vamos ver outra pergunta de alguma outra mãezinha. Bom dia, Valquíria, tudo bem? Você poderia me dar um conselho? Meu filho estuda numa escola particular, onde as regras são rígidas. Ele não quer continuar nessa escola porque ele fala que a escola exige muito dele e ele não quer se esforçar. Ih, parece outro fleumático. Ele literalmente não faz nada. Ele literalmente não faz nada.
Ele quer ir para uma escola pública, onde ele poderá apenas passar de ano por presença. Só que meu filho não apresenta bom comportamento e tem péssimos amigos que são envolvidos com drogas. Sei que ele andou fumando maconha. Ele do que não está, ele do que não está nem aí para o futuro dele. Talvez tenha um errinho de digitação aqui. Ele, talvez diz que não está nem aí para o futuro dele. Tenho medo de mantê-lo nessa escola e ele não passar de ano e eu ter jogado meu dinheiro no lixo. E ao mesmo tempo tenho medo de colocá-lo em escola pública e ele se perder na vida por más companhias, pois isso é tudo que ele quer no momento. Por favor, me dá um conselho. Obrigada. Ô, mãezinha, é tão difícil, né? Eu sei. Eu já me debati com esses seus dilemas também. Medo de más companhias, é aquela coisa assim. Mãe, deixa eu te perguntar uma coisa. Você disse que ele estuda em escola particular, onde as regras são rígidas, e ele não quer continuar nessa escola porque ele fala que a escola exige muito dele, e ele não quer se esforçar. Ele literalmente não faz nada. Ele quer ir para uma escola pública onde ele poderá apenas passar de ano por presença. Então, e aí você disse que na escola pública tem, né, talvez pessoas envolvidas com drogas, você falou que ele já tem alguns amigos que são envolvidos com drogas. Tem alguma coisa assim truncada nessa frase que você disse, está escrito assim, ele do que não está nem aí para o futuro dele. Aí eu não sei se ele diz que não está nem aí, ou ele é dos que não está nem aí, não sei. Mas enfim, ó, deixa eu te falar uma coisa. Primeira coisa, tem que negociar, tá? Eu sou da opinião que escola é o que a gente faz, talvez de melhor. A segunda coisa que a gente faz de melhor. A primeira é uma coisa que não está muito no consciente coletivo, que é ensinar o nosso filho a desenvolver inteligência emocional, é ajudar nosso filho a desenvolver sua autoestima. Essa seria a primeira coisa que a gente poderia fazer de bom e de indelével. Indelével eu quero dizer assim, de que ninguém pode tirar do seu filho, né? Se você construir forte nele inteligência emocional, e inteligência emocional é treinável, tá? Pra gente desenvolver. E autoestima, e nós pais temos um poder gigante, gigante. Talvez nós sejamos os maiores influenciadores para o desenvolvimento desses dois aspectos nos nossos filhos. Isso eu penso que é a primeira coisa que a gente pode fazer de mais importante. E a segunda é proporcionar uma educação de qualidade. Nem vou entrar aqui na questão de educação de qualidade, Brasil. Eu não sou de falar mal do nosso país, porque nosso país tem coisas maravilhosas, e nós brasileiros temos um hábito assim, né, meio senso comum de sempre meter o pau em tudo que é do nosso país, os outros são sempre melhores, né? Eu não concordo muito com isso, não. Tem muita coisa muito boa aqui e, e cada um com suas dores e suas delícias, né? Mas é fato que a educação que a gente tem hoje, mesmo em escolas particulares, não é a melhor do mundo. As particulares, né, na maioria dos casos, generalizando, tem sim um currículo, uma puxada um pouco melhor, né? E aí, pelo menos para a parte, né, de desenvolvimento cognitivo e tudo mais, dá mais oportunidades para os nossos filhos. Lógico que eu estou generalizando, tem ótimas escolas públicas, bem geridas, em que há oportunidade, e também há escolas particulares que não são tão boas assim, né? Mas, em linhas gerais, entende-se que a escola particular talvez tenha mais recursos para oferecer para o seu filho. Então, quando se trata de sim, será que eu estou jogando meu dinheiro fora? Eu entendo perfeitamente o que você está falando, porque o meu filho estudou em escola particular, mas eu não podia pagar essa escola particular, ele tinha bolsa, né? Eu ia atrás de conversar lá com as freiras, eu fazia uma gincana a cada ano,
para conseguir, né, comprovar condições, e era difícil porque o Thiago também tinha essa característica de não gostar muito da escola. Depois é que eu vim descobrir os motivos. No caso dele é porque ele se sentia assim muito inferior aos amigos, ele não se enturmava, ele não se sentia em pé de igualdade com os amigos, justamente porque era uma escola de pessoas de um poder aquisitivo muito superior ao nosso, né? E aí, enquanto os amigos iam passar as férias na Disney, ele ia passar as férias na casa da avó no subúrbio da mesma cidade. Então era difícil para ele, né? Sendo adolescente, estar nessa circunstância em que ele se via muito aquém do que os outros amigos tinham. E isso talvez o desestimulasse um pouco. Mas eu sei que não era só isso, porque antes de estudar nessa escola, ele estudava em escola pública e chegava a matar aula na segunda série. Segunda série. Pensa o que é isso? É o terceiro ano do ensino fundamental de hoje. Né? Tinha 8 anos e já matava aula. Ele nunca gostou muito de estudar. É porque a escola não oferecia o que ele achava atraente, né? Sempre foi inteligente. Enfim, estou falando do Tiago para dizer que talvez insistir em gastar esse seu dinheiro na escola do seu filho particular talvez seja um investimento melhor que você faça, mesmo que ele esteja aí talvez usando de alguns artifícios para te forçar a tirá-lo da escola, né? Algumas coisas para considerar, vamos pensar juntas, né? Não sei se é esse o caso ou não, tá? Mas geralmente o que acontece com os adolescentes? Eles sentem que são assim um peso para os pais. Por quê? Porque eles têm uma. Ah, Sandra Reis, você por aqui. Faz todo sentido. Fez todo sentido, Sandra. Que bom, minha amiga. Obrigada por você estar aqui. Letícia, Cá, que coisa linda você por aqui. Obrigada. Eu fico muito feliz, viu, gente, quando vocês entram online e vejo os nominhos aqui de vocês. Me sinto é, acompanhada aqui, não me sinto tão sozinha. Obrigada mesmo, de coração. Bom, então voltando lá, mãe. É, os adolescentes, eu sei disso porque eu converso muito com eles. Eu tô junto deles, né? A gente conversa numa abordagem meio assim de camarada, sabe? A postura do chefe escoteiro, né? Se tem alguém aqui que está me vendo pela primeira vez, eu sou voluntária do movimento escoteiro há quase 20 anos. E eu convivo com os adolescentes numa parceria, numa relação assim, que não é de mãe e filho, não é de professor e aluno. Nós temos uma postura com os nossos escoteiros, como se nós fôssemos irmãos mais velhos, sabe? Assim, que brinca junto, mas é o cara que defende na hora da briga, sabe? Então, assim, a gente tem um pouco mais de proximidade com eles. E porque a gente não tem uma postura muito crítica, a gente faz bagunça junto com eles se sentem mais confiantes, menos temerosos de nos contar algumas angústias que eles passam, né? E a maioria deles, a grande maioria deles, se sente um peso para os pais. Principalmente aqueles pais que vivem na melhor das intenções, tá? Eu não estou criticando os pais. Eu sei que a intenção é fazer com que eles reconheçam a oportunidade que estão tendo, que é sacrificante para o pai, ninguém está nadando em dinheiro, né? De manter o filho numa escola particular. E assim, você com a sua mentalidade de adulto, você percebe que é uma oportunidade que se ele pegasse firme, né? Se ele aproveitasse aquela oportunidade, ele teria tantos frutos melhores no futuro, não é verdade? Só que eles não. Gente, eu mostrei na outra live um quadrozinho. O funcionamento do cérebro do adolescente está muito mais ativo numa área aqui atrás, mais primitiva do nosso cérebro, né? O cérebro reptiliano, que é mais focado em recompensa imediata. Eles não estão pensando em futuro. Nós adultos é que temos o córtex pré-frontal, que é essa parte do cérebro que fica mais aqui na frente, que é uma parte mais recente em se tratando de evolução, né, biológica da nossa espécie. É a área responsável pela razão, por pensar em consequências, fazer planejamento a longo prazo, né?
Nós adultos temos essa área mais ativa. Os adolescentes ainda estão com essa área, que é inclusive a última a se formar, né? A última a ficar pronta em termos de conexões neurais. O adolescente não tem ela totalmente pronta. Ela só vai ficar pronta depois lá dos 20, 21, 22, até 25 anos. Hoje, você pedir para um adolescente aproveitar a chance que ele está tendo de ter uma escola de qualidade, que você faz tanto sacrifício para pagar. Na verdade, a mensagem que você manda para ele não chega como você está mandando, chega toda distorcida. E a mensagem que chega para ele é: você é um peso para mim. Se você não existisse, eu poderia gastar todo esse dinheiro que eu invisto na sua escola e que você não aproveita em coisas para mim. Eu seria muito mais feliz se eu não tivesse que pagar essa escola para você. E aí, quando ele sente esse peso nos ombros, sabe o que ele faz? Para ele, que não tem tanta importância essa oportunidade de ouro maravilhosa, que na verdade ele não enxerga, eu não quero. Eu não quero esse presente que você está me dando. Me deixa lá na escola pública. Sabe por quê? Porque aí eu fico te devendo menos. E aí você me cobra menos. O que eu não suporto é essa cobrança que tem em cima de mim. E tem também o próprio relato que seu filho deu, né? De que a escola cobra mais dele. Eu não sei se o desempenho do seu filho é, é grande na escola, né? É, se ele consegue ter nota ou se ele não consegue. Não sei se a dificuldade dele é cognitiva ou se ele realmente é um rapaz inteligente, que tem capacidade intelectual de acompanhar, né, a escola com uma puxada mais forte de conhecimento, né, de carga. Então, eu não sei, eu não tenho esse parâmetro para te dizer. Mas, em linhas gerais, o que geralmente acontece com os adolescentes é que eles se sentem incapazes de corresponder ao que eles pensam que a gente tem de expectativa sobre eles. Tudo que nós pais queremos é que os nossos filhos sejam felizes, que eles cresçam, que eles se tornem pessoas plenas, pessoas confiantes, que sejam capazes de cuidar deles próprios, conseguir um bom emprego, conseguir um bom relacionamento, formar suas famílias. E a gente quer morrer em paz de que a gente fez bem nosso papel, de que a gente educou bem. Não é isso que a gente quer? Só que eles não conseguem entender as mensagens que a gente passa com essa intenção do jeito que a gente quer, sabe? O que eles interpretam é: eu não sou capaz de entregar isso que eles estão esperando de mim. Eu lembro disso perfeitamente, gente. Oi, Jafé! Oi, Val! Boa noite. Boa noite, querido! Tudo bom? Que bom você por aqui. Muito obrigada, viu? Estava falando, Jafé, que os nossos meninos, às vezes, eles se sentem, assim, sobrecarregados com o que eles imaginam que a gente espera deles. A gente só espera que eles sejam felizes, que eles aproveitem as oportunidades que a vida oferece para eles e que às vezes a gente oferece, com base em muito sacrifício, né? Mas o que eles enxergam é que eles estão devendo para a gente uma recompensa. Ó, eu vou dizer uma coisa para vocês. Uma vez eu estava distraída, eu era pequena, e eu estava distraída, eu não sei se já aconteceu alguma coisa parecida com vocês. Eu estava distraída, colocando o café da manhã, pequena, quando jovem. Peguei uma colherada de Nescau e joguei. Só que eu não joguei dentro do copo com leite, eu joguei dentro do pote de margarina. Ou seja, eu desperdicei uma colher cheinha de Nescau e estraguei metade do pote de margarina. E minha mãe fez um escândalo, minha mãe ficou tão brava. E eu entendo ela. Gente, minha mãe criou 3 filhas sozinha, em cima de uma máquina de costura. Não era brincadeira sustentar 3 filhas. Nunca teve esse negócio de pensão. Na minha época não tinha esse negócio, sabe? Minha mãe se separou do meu pai e foi cada um pro seu lado. E não tinha, assim, não tinha um mísero centavo que não fosse do trabalho suado da minha mãe. Quantas vezes eu vi ela amanhecendo em cima de máquina, é, costurando de madrugada até adormecer em cima da máquina para criar a gente. Então, gente, comprar Nescau e comprar margarina, ó, era muito sacrificado. E aí ela vê uma pessoa, uma criança, né, pegando uma colherada cheia, uma colher de sopa cheia de Nescau e socando dentro do pote de margarina.
deve dar um desespero tão grande, uma sensação de solidão tão grande, né? De, tipo, não se importa com nada, não dá o mínimo valor para nada. Gente, aquilo. Ai, peraí, não sei se era margarina ou maionese. Acho que era um pote de maionese agora, que pensando bem. Ah, não tem problema, mas é isso, era Nescau e alguma coisa. Ou era maionese ou era margarina, alguma coisa. Acho que era maionese. Eu fiquei por anos e anos e anos com aquela culpa dentro de mim. E o meu sonho era trabalhar para ganhar dinheiro, para conseguir comprar um pote de Nescau e um pote de, acho que maionese ou margarina, não lembro direitinho agora, para devolver, para pagar aquela dívida com a minha mãe. Porque eu fiquei tão mal, eu me senti tão mal, me senti tão ruim quando eu via que minha mãe se sacrificava. E eu ainda assim ainda fiz aquela bobagem. Eu não fiz de propósito, gente, imagina. Foi totalmente, sabe assim, quando você guarda a chave na geladeira? Foi tão sem pensar, tão sem perceber, mas foi uma coisa assim que ela jogou tão forte em cima de mim, o sacrifício que ela fazia para comprar, para sustentar a gente, e eu me senti tão pequena, tão em débito, sabe? E aquilo me marcou tanto, né? Que apesar de não lembrar do detalhe se era margarina ou se era maionese, ainda lembro até hoje da sensação de querer devolver, de querer pagar aquela dívida que eu tinha. E às vezes pode ser, amiga, que o seu filho esteja sentindo que pagar essa escola esteja sendo sacrifício demais para você. E que talvez ele não esteja se sentindo apto ou capaz de retribuir, né, essa dívida. E talvez essa escola esteja exigindo um desempenho dele que esteja pesado para ele, né? E aí, o que eu te falo é o seguinte: mantenha ele na escola. Eu sei que é difícil, e talvez ele esteja tentando te convencer, né, a tirá-lo da escola particular, para que realmente não seja tão pesada a dívida que ele está contraindo com você, e talvez ele vá mesmo, né, até por rebeldia, por raiva, por não saber como lidar com tudo isso, ele vai fazer corpo mole, do tipo assim, ó, conheço um jovem que ele nunca se achou capaz de atender às expectativas dos pais, porque ele sempre foi muito comparado ao irmão, que era muito bom em tudo, né? Então, essa pessoa que eu amo muito, muitas vezes eu vi ele fazendo assim, ó, nem ligo. É assim, traduzindo, traduzindo essa frase dele, assim, nem ligo. Como você falou que seu filho não liga para o futuro, né? É assim, nada do que eu faça vai chegar nem aos pés da magnitude do que o meu irmão faz. Então, não vou nem me esforçar. Para que eu vou me esforçar se você é sempre medíocre comparado ao meu irmão? Então, ó, tanto faz como tanto fez, eu nem tô aí. Entende? Nem vou tentar. E nem gasta seu dinheiro comigo porque não vale a pena. Eu prefiro mesmo, sabe, me afundar numa escola pública. Eu não ligo. E, gente, é igual bagunça. Nos acampamentos, às vezes eu olho, eu fico pensando, meu Deus, como que eles estão tão felizes no meio de tanta bagunça? Gente, é uma zona generalizada. Porque no acampamento, eles próprios têm que organizar a casa deles, né? Que é o acampamento. Então, eles cercam com um sisal, bambu, a área que é a casa deles. Eles montam as barracas, eles montam um todo. Embaixo, eles montam a cozinha, a intendência, né? Que seria, vamos dizer assim, o armário onde guardam os alimentos, né? E eles que têm que fazer, eles próprios. Não é o adulto que vai lá e faz para eles. São eles que fazem. E, gente, é tão bagunçado. É tão assim, né? Desorganizado, mas eles se sentem tão felizes naquele lugar. E os quartos deles, vocês veem que não é tudo de qualquer jeito, mas vocês percebem que eles não ligam. Eles não ligam. Eles não ligam. Não é importante para eles nesse momento. Eu costumo dizer que a bagunça do quarto reflete um pouco a bagunça que está dentro deles. E eles não enxergam isso com a mesma prioridade que nós enxergamos, nós adultos, né? E no acampamento eles se sentem muito felizes, mesmo naquele
que para nós adultos é uma bagunça, porque são eles que estão fazendo, e eles estão fazendo o melhor que eles podem, sabe? E quando a gente elogia um pouquinho assim só do que eles estão evoluindo, eles se sentem tão realizados, tão plenos, tão donos de si, que aquilo dá uma coisa tão boa deles sentirem sobre si próprios, que estimula eles continuarem indo para os acampamentos, mesmo que tenham que trabalhar duro. Entende isso? Oi, Celina, que bom você por aqui, minha linda. Obrigada por estar sempre aqui acompanhando, viu? Entende, mãezinha? Então, assim, ó, o que eu te falo, mantenha a escola, tá? A questão dos amigos, né? Experimentar, sabe? Maconha. Sei que ele andou fumando maconha. É uma coisa que acontece, né? Eles são curiosos, eles são um pouco sem juízo, como a gente chama, né? Mas é sem juízo mesmo, literalmente. Essa parte aqui da frente, que é a parte que tem juízo, ainda não está formada, né? O que que eu te falo? Será que seu filho está se sentindo pressionado? Será que ele está se sentindo incapaz de corresponder à expectativa que se coloca em cima dele? Será que a sua comunicação, mesmo com a melhor das intenções, que é dar aquela chacoalhada, que é fazer ele perceber as coisas, mas será que não está chegando para ele como uma coisa assim, você está me decepcionando, você não está correspondendo ao que eu espero de você? E será que não é isso que está fazendo ele se sentir cada vez mais distante de você e cada vez mais não tô nem aí, né? E aí, talvez, para fugir disso, talvez ele queira experimentar a tal da droga, né? Então, assim, protege seu filho, investe nele, mesmo que ele repita um ano na escola pública, nunca diga para ele que foi sacrifício demais. Eu sei que a gente não fala isso com intenção de colocar a culpa em cima deles, mas a mensagem que chega para eles é essa. Lembra que eu sempre falo do pilar da comunicação? As pessoas falam, né? Não importa o que você fala, importa como você fala. E eu vou além. O que importa é como o outro recebe a mensagem. Nem é o que você fala e nem é o como você fala. É como o outro entende. Isso é que é o grande segredo da comunicação, entende? Se ele está recebendo na sua comunicação uma informação de que ele pesa demais para você e que ele está decepcionando você, os resultados que ele está te entregando, o que ele recebe é que seria melhor se você não investisse nele. Entende isso? Eu espero que tenha elucidado aí para você essa questão, tá bom? Deixa eu ver, gente, se eu consigo responder mais uma. Minha filha fez 17 anos. Claro que não agora, mas gostaria de ser avó. Ai, eu vou te falar, é maravilhoso ser avó. Eu tenho 3 netos e é muito melhor do que ser mãe. Porque a gente não tem mais aquele peso de ter medo de não saber criar, sabe? É muito mais leve, muito mais gostoso. Se Deus quiser, você vai ter, sim, os seus netinhos. 17, claro que não é agora, né? Bom, ela tão fria, sempre diz que não quer ter filho, que o mundo não tá bom para ter filhos e que quer é viajar, que crianças são chatinhas. Aí fez uma carinha triste chorando. Tomara que um dia mude de ideia. Meu filho também diz que quer morar com nós para sempre. Não podemos mesmo criar expectativas. E você tá triste, né, amiga? Ó, posso te falar uma coisa? Não leva tão a sério, não, tá? Eu costumo dizer, assim, um dos pilares, né? Eu falei dos pilares que é a comunicação. O outro é a leveza, é o bom humor. Não leva tudo tão a ferro e fogo. O que seus filhos fazem, o que seus filhos falam na época da adolescência pera, deixa eu ver se eu não vou me expressar mal. Não é que é para você desconsiderar o sentimento e a opinião deles. Muito pelo contrário. A nossa sociedade tem uma mania horrível de desconsiderar as crianças e os jovens. A gente sempre subestima o sofrimento deles, subestima os problemas deles. A gente vive falando, né? Ah,
Qualquer seu problema é o boletim, espera só até vir os boletos, né? Subestimando o que para eles hoje é um problema, né? Só que por outro lado, às vezes a gente pira demais por umas coisas que talvez não seja tão sério assim, né? A sua filha falar que não quer ter filhos, vamos pensar, ela tem só 17 anos, né? E talvez ela tenha ouvido falar, né, que criança dá muito trabalho, criança tá muito despesa, que depois que você for mãe você vai ver, você nunca mais vai dormir. Talvez ela tenha ouvido umas histórias assim, será que ouviu ou não? Não sei, não conheço, mas eu ouço muitos pais falando isso para os filhos, né? Não sei se é o seu caso ou não. Mas talvez seja só um pensamento imaturo. 17 anos é muito cedo. As coisas mudam tanto, não é? As coisas na cabeça do jovem é tão diferente do que a gente pensa depois de adulto. Por outro lado, o que adianta, né, você querer ser avó se a sua filha, se for o caso, né, eu nem acredito que seja, sabe? Mas pode ser que seja. Se ela mantiver essa opinião até mais tarde, tem grande chance de não manter, tá? Mas se ela mantiver, olha, a responsabilidade de ser mãe é muito maior do que a responsabilidade de ser avó, né? Então, eu acho que nem cabe você ter qualquer expectativa mesmo, ou qualquer cobrancinha, ou qualquer chantagenzinha, nem mesmo o biquinho, se sua filha escolher não ter filhos, né? Porque vai impactar mais a vida dela do que a sua. Entende isso? Adota netos. Sabe como? É, eu descobri isso, sabe? Eu tenho 3 netos. Mas só um tem o meu gene, é filho de sangue do meu filho de sangue. Os outros 2 são meus netos tanto quanto, e eu juro, palavra de escoteira, eu amo tanto quanto. O meu coração não sabe qual dos 3 tem meu DNA e qual não tem. A minha neta mais velha, ela é irmã do meu netinho de sangue, que é o do meio, só que é do primeiro relacionamento da minha ex-nora. Então, quando meu filho ficou grávido, a esposa dele já tinha uma filhinha. Só que eu conheci essa menina com 1 ano e 2 meses. E enquanto todo mundo ficava paparicando o bebê recém-nascido, eu deixava eles brigarem lá pela senha de pegar o neném e ficava com ela. E eu ficava brincando com ela. Aí quando acalmava, todo mundo já tinha passado de mão em mão a novidade, né, o bebê. Aí sim que eu ia brincar um pouquinho com ele. E com isso nós nos apaixonamos. E eu juro, o meu sentimento por essa menininha é o mesmo que eu tenho pelo meu neto de sangue. O outro neto mais novo, na verdade, ele é filho do filho do meu marido atual. Eu sou casada com o melhor marido do mundo, não adianta, não vendo, não empresto. O melhor marido do mundo é o meu. E a gente já está junto faz 16 anos. E ele tem um filho do primeiro relacionamento dele. Nós não temos filhos de sangue em comum, mas ele tem esse filho. E esse filho teve um filhinho. E é o nosso neto mais novo. E é uma escadinha de 2 em 2 anos. Malu tem 6, Tiaguinho tem 4. E o Rodriguinho, que é esse mais novinho, que é filho do meu marido, tem 2. Vai fazer 3 já já. E, gente, o coração ama igual. Então, você não precisa ficar preocupada. Se você não tiver netos biológicos da sua filha, com certeza você vai arranjar netos só quem amar, viu? Não se preocupe. Quando seus cabelinhos assim começarem a ficar branquinhos iguais aos meus, você vai ver que tem netos aí pra gente adotar pelo coração. E o sentimento é o mesmo, o amor é o mesmo, tá? É, não é justo a gente querer que nossos filhos sejam pais para satisfazer uma vontade nossa de ser avós. Assim como não é justo exigir que os nossos filhos
realizem façam determinada faculdade, realizem determinado destino que a gente deu a eles, se é um sonho nosso que a gente frustrou e que a gente queria realizar no nosso filho. Não é justo. Eles têm a vida deles e eles têm direito sobre a vida deles. Então, mãezinha, não fica triste, não. Transforme esse seu amor, né, de querer ser avó, em outro amor, em amor por outra coisa, entende? E talvez você esteja sofrendo por antecipação. Talvez lá na frente ela mude de ideia. Talvez seu filho que quer morar com vocês para sempre, mais para frente se apaixone. Veja, olhe ao redor. Qual é o número de pessoas que não têm filhos hoje? Existe? Existe. Tem aquelas que não são mães porque não querem? Tem. E tá tudo bem com isso. Não tem esse negócio de que a gente é obrigado a ser mãe. A gente não é. Não é. De fato, não é. É a sociedade que põe esse modelo, né? De que mãe é santa, de que a maternidade, XYZ, isso tudo são fatores culturais, né? E também um pouco da biologia da gente tentando preservar a espécie, né? Mas se é uma opção, só cabe a gente respeitar, tá bom? Eu espero que eu tenha te dado um pouquinho de alento com essa história dos meus netos, viu? De verdade mesmo, o que tem meu sangue não é mais amado do que os outros dois, o amor é igual, tá? Basta a gente se dispor a amar, significa que você vai ter netos, mesmo que não sejam do seu sangue, mesmo que não sejam filhos de fato da sua filha, tá bom? E aí você satisfaz esse seu amor, essa sua vontade de amar e de ter um neto, e a sua filha também satisfaz a expectativa dela para a própria vida dela, que ainda tem muito show pela frente para mudar, né? Gente, de novo, obrigada, viu? Obrigada por vocês estarem sempre aqui comigo. Eu espero que essas respostas tenham ajudado vocês. Se tiver coisas que eu falei que não ficou claro, pergunta de novo. Se tiver dúvidas, pode mandar no privado. Vocês veem que eu nunca revelo a identidade das pessoas, né? Justamente para preservar, né? Tem gente que não liga que eu fale, mas eu prefiro não falar. Se você quiser, eu falo. Mas se a pessoa às vezes está com alguma dificuldade assim, eu preservo a identidade. E às vezes o que é um problema de outra pessoa, quando eu falo assim publicamente, ajuda outras, porque ajuda a entender, né? Porque como eu falo, eles só mudam de endereço, no fundo é tudo igual. Sabe que é uma maneira de dizer. Obrigada. Quarta-feira tem live lá no YouTube, 20 horas, não é 21, 21 é aqui, toda segunda. E eu te espero, tá bom? Um beijo, sempre alerta, e a gente se vê por aí. Tchau, tchau.